E você achou que não ia ter retrospectiva aqui? Claro que tem, porque afinal de contas, de tédio a gente não morre. Nessas últimas semanas do ano, a gente sempre faz um balanço de tudo que aconteceu. E nossa equipe resolveu fazer uma retrospectiva, não exatamente dos principais fatos do Brasil e do mundo em 2022, mas da minha visão sobre alguns deles. De quando eu me indignei, de quando eu achei que a notícia que eu estava comentando que era tão bizarra que não dava para ser verdade, mas era. Vem rever comigo alguns desses momentos, porque mesmo que seja reprise, de tédio a gente não morre. Eu tenho repetido desde a eleição que não adianta chamar de fascista, de golpista, as pessoas que foram a favor do impeachment da ex-presidente Dilma, que apoiaram a Lava Jato, ou mesmo a prisão do Lula. E depois convidar para tomar café, quando perceber que a coisa não está dando muito certo. Os petistas costumam dizer que votar contra o Bolsonaro é um voto contra o fascismo. A tradição disso é que as pessoas precisam se unir contra um presidente autoritário, golpista, antidemocrático, e que o voto em Lula é a maior chance que a gente tem para o Bolsonaro fazer as malas e o quanto antes. Quanto a isso, eu acho que está todo mundo de acordo. Mas a conta não fecha quando essas mesmas pessoas têm uma atitude autoritária e não aceitam que faz parte do jogo democrático preferir outros candidatos no primeiro turno e que isso não faz de ninguém um fascista. Não ter Lula como primeira opção não faz de ninguém um fascista. Então, de novo, essa conta não fecha. Se de um lado você está aqui tentando convencer as pessoas de que elas precisam se unir em torno de um voto que não deixe que o Bolsonaro continue no poder e perpetue esse clima, essa atmosfera de terror que a gente está vivendo, fora, enfim, todas as consequências nefastas que podem acontecer, do outro, não adianta você ficar xingando as pessoas, porque isso não vai converter ninguém. Agora, será que os petistas, lulistas e também os simpatizantes aí que já decidiram seu voto no primeiro turno por Lula estão preparados para essa conversa? Há uma série de simbolismos numa vitória assim, mas o principal é o recado do brasileiro de que a maioria da população não quer mais Bolsonaro como presidente, e já no primeiro turno. Hoje, as pesquisas mostram que esse candidato é Lula. Não tem ninguém no momento, mas nem perto de Lula, ou mesmo de tirar o Bolsonaro do segundo turno, se é que a gente vai chegar no segundo turno. Agora, nunca é demais repetir. Pesquisa, gente, reflete o momento, como as pessoas estão se sentindo agora, o que elas estão dispostas a fazer. Não significa que o resultado da pesquisa se repita até a eleição. Muita coisa pode acontecer até lá, tudo pode acontecer até lá. No ano passado, a rejeição do Bolsonaro era tão grande e a intenção de voto tinha chegado a um patamar tão baixo que tinha gente que apostava que o Bolsonaro não chegaria nem no segundo turno. Você lembra disso? A situação nesse momento é outra. Lula na dianteira, mas o Bolsonaro se recuperando um pouco. Ainda dá para Lula levar no primeiro turno? De novo, tudo é possível. Na falta de um programa de governo, coisa que já não tinha lá em 2018, ele precisa de assuntos que gerem barulho, indignação, medo. É por isso que a gente já começou a ouvir falar em coisas como ideologia de gênero, a volta do comunismo, destruição dos nossos símbolos, suruba em universidade. Sério, alguém aqui já viu suruba na sala de aula? Eu nunca fui convidada. Tô me sentindo agora com um certo preconceito aí, porque não fui convidada. Uma coisa você pode ter certeza, vai piorar. A pergunta é, será que essa artilharia bolsonarista vai ter sucesso com essas questões de novo? O que a gente pode fazer para se proteger e para proteger as pessoas que a gente gosta e que são um alvo fácil para essas mentiras? Kit gay foi uma das fake news mais usadas na eleição de 2018, inclusive pelo então candidato Jair Bolsonaro.
Vocês talvez se lembrem dele falando sobre um livro no Jornal Nacional que faria parte do tal do kit gay. Esse livro que o Bolsonaro mostra no vídeo, o nome do livro é Aparelho Sexual e Companhia, nunca foi comprado pelo MEC. Mas todo aquele circo que ele fez fazia parte dessa retórica bolsonarista de que tinha uma campanha para a implementação da ideologia de gênero nas escolas. É o tipo de mentira que cola, que apavora parte do eleitorado, não só o eleitorado bolsonarista, mas um eleitorado conservador, aquele que acredita que a esquerda tem um plano diabólico para que as crianças sejam sexualizadas precocemente, que a gente vai ensinar sexo para as crianças na escola. Esse tweet do presidente, com a mentira da formalização da linguagem neutra na Argentina, tem a mesma finalidade. Na sequência dos 4 tweets que ele tweetou, ele falou em Deus, divisão do país, tradição, cultura, valores, formação do caráter, blá, 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 blá. Ele diz que não é prioridade esse tipo de discussão. Olha eu aqui concordando com o Bolsonaro. Eu também acho que não seja prioridade nem na Argentina, nem aqui, diante do monte de desafios muito maiores, inclusive relacionados à evasão escolar, déficit de aprendizado. O Brasil tem 1, 2, 3 gerações que não conseguem interpretar um texto, não conseguem interpretar Caio Castro falando sobre sustentar a mulher. Imagina uma leitura um pouquinho mais sofisticada, uma fala mais rebuscada. Se a tia Neide te manda no WhatsApp uma notícia falsa, na mesma hora, imediatamente, você precisa responder com o quê? Com dados, com informação. Ah, mas a tia Neide acredita em tudo, não adianta falar as coisas pra ela. Isso é uma realidade nossa. Parte da população vive num universo paralelo criado pelo bolsonarismo. Mas o melhor conselho que eu li sobre isso tudo fala da necessidade de um esforço coletivo para a alfabetização digital. Talvez a tia Neide só precise ter acesso a essas ferramentas para que ela mesma comece a entender que ela precisa se responsabilizar pelas notícias, pela informação que ela consome. Tia Neide, vem cá. Que tal a senhora não ler só o título dessa matéria? E a data de publicação? Os erros de ortografia? Esse site tem alguma relevância jornalística? Quem é o autor dessa notícia que a senhora está lendo? E olha, eu tive que fazer isso com a minha família e funciona independentemente da ideologia. Dá trabalho. Eu vi uma pessoa da minha família postando ali uma informação, ela tinha se confundido, porque o nome desse site, que é um site muito famoso por espalhar informação falsa, o nome é muito parecido com o site de um veículo de comunicação respeitado, um veículo, enfim, que está aí no mercado há várias décadas. Essa pessoa que é culta, que se preocupa com o que consome e tal, foi traída ali pela rapidez, às vezes, com que quer compartilhar uma informação. Mas bastou que eu falasse uma vez, só eu falei, vem cá, você viu o que você compartilhou? Que site é esse? Bastou uma vez para acender uma luz ali. Olha que interessante. A gente está aqui falando de fake news e do estrago que isso tudo. Mas olha que interessante essa notícia. 83% dos eleitores dizem que o Bolsonaro deve aceitar o resultado das eleições, o resultado que foi divulgado pelo TSE. Isso lá depois que as eleições terminarem. Essa pesquisa foi divulgada ontem, mais conhecido como quinta, dia 4 de agosto, foi divulgado pela Quest, que é um instituto de pesquisa. 6% não souberam dizer e 11% disseram que ele não deve aceitar. Ficou ruim para o Biruliro. O Biruliro é o jeito que um amigo meu chama o Bolsonaro. Com todos os ataques que ele tem feito às urnas eletrônicas, dizendo que não vai aceitar o resultado se perder, que as últimas eleições foram fraudadas, atacando juízes, o próprio tribunal, tá aí. A maioria dando uma demonstração de apoio ao nosso sistema eleitoral. Mesmo entre os eleitores do Bolsonaro, 68% dizem que ele tem que aceitar. 7% não sabe e 25%, aqueles radicais que a gente sabe que ele pode falar qualquer coisa que eles vão estar ali apoiando, acham que ele não deve aceitar o resultado. Só esta semana a gente teve 2 sinais de que o Bolsonaro pode ter finalmente entendido que ele precisa focar o discurso no eleitor que talvez, quem sabe, possa votar nele. Diferentemente do que ele tem feito até agora, né? Que é só
alimentar aquela militância. E o Bolsonaro parece disposto a qualquer coisa para vencer essa eleição. Numa entrevista para um podcast, ele disse que se arrepende de declarações ditas na pandemia e também disse que vai passar a faixa se perder as eleições. Não é surpreendente? Num outro episódio, o deputado Douglas Garcia, do Republicanos, achou que ia virar herói, que seria aclamado, que talvez, sei lá, ia ganhar um lugar no Olimpo dos piores do bolsonarismo. Mas não foi isso que aconteceu. Douglas Garcia se viu abandonado pela cúpula bolsonarista, que condenou o assédio e agressão verbal contra a jornalista Vera Magalhães. Mas vamos parar para pensar. Por que essa mudança de posicionamento? Por que a cúpula bolsonarista teve um lampejo de civilidade e entendeu só agora, faltando 2 semanas da eleição, eles entenderam que atacar uma jornalista mulher no seu lugar de trabalho é uma coisa inaceitável? Será que o Douglas Garcia vai ser usado como um boi de piranha pelo bolsonarismo? Tem método. Você já deve ter ouvido algumas vezes que o bolsonarismo tem método, e tem. Você pode perceber que em momentos de muita tensão, e esse é um momento de tensão para o bolsonarismo, porque o resultado das eleições não é nada bom, quando as notícias são negativas, o bolsonarismo se organiza e dispara de uma forma totalmente coordenada, com o mesmo discurso, contra ou a favor dos mesmos alvos. Mas não foi o que a gente viu essa semana. A militância, gente, estava e ainda está desorientada. Cada um correndo para um lado. O Bolsonaro pode até fazer de conta, mas ele não está arrependido, gente. Ele está desesperado. E ele vai fazer qualquer coisa para tentar reverter o resultado das pesquisas. Essa semana, ele disse que se arrepende por algumas declarações durante a pandemia, como aquela que ele disse que não era coveiro. Segundo ele deu uma aloprada. Agora, imagina você ser presidente e dar uma aloprada enquanto morrem milhares de pessoas. Nesse mesmo podcast, ele disse que vai passar a faixa se ele perder as eleições. Tem método. Essas falas do presidente tentam amaciar, tentam ganhar o eleitor que até votaria nele, eu não sei como, mas tem pavor desse comportamento desumano, agressivo, antidemocrático que ele tem sempre. O que eu fico impressionada é que o Bolsonaro e o comando da campanha só tenham se dado conta disso agora, né, há 2 semanas da eleição. Eu só fico pasma que Bolsonaro, o comando de campanha, só tenham se dado conta disso porque os números estão aí. No começo de abril, o Datafolha publicou uma pesquisa que mostrava que a reprovação da atuação do Bolsonaro contra a Covid caiu, mas 46% das pessoas ainda lembravam que foi uma gestão caótica, criminosa, cheia de falas alopradas. Outro ponto que pega na maior parte do eleitorado são os ataques que o Bolsonaro faz contra a democracia. Uma pesquisa do começo de agosto, também do Datafolha, mostra que para 76% das pessoas... Ó, o Zig. O Zig não quer falar de política. Mostra que 76% das pessoas, a democracia é a melhor forma de governo. Não sei o que passa na cabeça dessas outras pessoas. Então, gente, essas declarações que ele deu no podcast foram para esses eleitores, o que não significa que ele tenha mudado o que ele pensa, claro. Agora, vamos lembrar que o mesmo presidente que está indo viajar para enterrar a rainha da Inglaterra nunca visitou um dos dezenas de hospitais que estavam abarrotados de pessoas que estavam à beira da morte. Ele jamais demonstrou solidariedade a uma família brasileira. Essas coisas não podem ser esquecidas. Agora, faltou combinar com os russos essa mudança de discurso e de postura. O deputado estadual por São Paulo, Douglas Garcia, do Republicanos, estava esperando ser acolhido, aclamado, depois de ter assediado e agredido verbalmente a jornalista Vera Magalhães. Mas seu apoio até veio de um lado, o repúdio ao comportamento dele veio de onde menos se esperava. Primeiro foi o Tarcísio de Freitas, que é candidato ao governo de São Paulo, que tratou logo de dizer o seguinte: eu mal conheço, nem tenho contato com esse idiota. O que não é verdade, porque logo em seguida as redes sociais estavam
cheias de fotos do Tarcísio abraçado ali com o deputado na maior intimidade. Tudo bem que é época de eleição e candidato abraça até idiota. Mas não demorou, gente, para que viesse o principal sinal de que o Douglas Garcia pode sim ter virado persona não grata no bolsonarismo. Numa longa sequência de tweets, o deputado Eduardo Bolsonaro classificou o episódio como lamentável. Disse mais: não há justificativa para provocar uma jornalista e tentar constrangê-la gratuitamente em seu local de trabalho. Gente, quando eu li isso, eu achei que a conta do deputado estava hackeada. Mas sim, o Eduardo Bolsonaro disse isso. Disse isso 2 semanas depois do pai dele ter feito exatamente a mesma coisa. Vamos lembrar que no debate da Band, Bolsonaro fez insinuações de cunho sexual e disse que a Vera é uma vergonha para o jornalismo. Exatamente o mesmo discurso, o discurso que foi repetido por Douglas Garcia essa semana. Tem mais, para vocês verem como esse novo discurso é uma hipocrisia. Recentemente, o Conselho de Ética abriu um processo contra o Eduardo Bolsonaro, que fez um tweet debochando da tortura que foi sofrida pela jornalista Miriam Leitão. Você ficou confuso? Imagina isso na cabeça da militância bolsonarista. Olha, gente, numa hora dessa, até o cafezinho do Bolsonaro já está sendo servido frio. No folclore político de Brasília, quando um presidente perde poder, as pessoas brincam que nem o café é servido quente. E isso ficou claro imediatamente depois do anúncio da vitória do ex-presidente Lula. Vocês devem se lembrar que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, correu lá para reconhecer o resultado das urnas. Foi o primeiro chefe dos poderes que tomou ali à frente das TVs e já mandou essa daqui, ó. Abre aspas. É hora de desarmar os espíritos e estender as mãos aos adversários, debater e construir pontes. Atrás do Lira estava o Ricardo Barros, que é líder do governo e que ainda esta semana ligou para o líder da oposição já para discutir algumas questões do próximo governo Lula. Mais de 100 chefes de Estado, vários parlamentares de direita, o candidato de Bolsonaro ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e também muito importante, aliados do presidente já se colocaram como oposição, mas admitiram a derrota, como o Nicolas Ferreira e o Ricardo Salles. Nos bastidores, o que se diz é que o Bolsonaro reclamou da rapidez que seus aliados aceitaram o resultado nas urnas. O presidente certamente esperava que acontecesse no Brasil a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, que ele tivesse apoio para contestar o resultado já no primeiro dia, como fez o Trump, e tivesse apoio para fazer isso. Mas não deu tempo, gente. Ele acabou se recolhendo e por quase 48 horas, os seus eleitores mais radicais ficaram esperando um sinal. O sinal chegou, mas chegou bem fraquinho. Mas o fato é que chegou. O fato é que isso pode custar ao Bolsonaro o apoio dos radicais que acabaram vendo fraqueza nessa atitude do presidente. O presidente que não deu golpe militar, que era tão esperado, que não anunciou intervenção de qualquer tipo. O que não significa que ele tenha finalmente virado um democrata. Tem um vídeo que está circulando nas redes sociais que mostra um dos manifestantes golpistas, porque sim, manifestantes golpistas, é isso que essa gente que está nas ruas, e tem gente ainda nas ruas, está fazendo, e não aceita o resultado das eleições. Esse tipo de gente é golpista. Nesse vídeo, o golpista diz o seguinte, vamos ver? A gente tem o vídeo, vamos dar uma olhada no vídeo. Nós queremos um exército, não queremos mais o Bolsonaro. Nós queremos um exército brasileiro nas ruas. Será que o Bolsonaro vai ser abandonado por esses eleitores? Será que a democracia já pode respirar aliviada?